Separei dois dos melhores jogos de hoje, que são eles Atlético Mineiro e São Paulo e Manchester United e Manchester City, clássico inglês. Nesse vídeo aqui a gente vai analisar as odds dessas duas partidas. Vamos lá então. A gente vai começar primeiro por Atlético e São Paulo, mas aquele aviso que eu já venho dando aqui no início dos vídeos. Se você estiver assistindo o vídeo próximo do horário do jogo, né, desse segundo, que é Manchester City United, que vai acontecer primeiro, que é esse jogo do Galo contra o São Paulo, você pode arrastar a minutagem do vídeo, assistir primeiro a análise daquelas odds, né, que vai estar mais próximo do jogo, e depois dessa do Galo e do São Paulo. Agora, se você já estiver assistindo próximo do horário que o vídeo foi postado, aí você pode assistir na cronometragem normal aqui do vídeo. Depois de trazer as análises das odds desses dois jogos, a gente confere como é que foi as resolvidas de ontem, tá bom? A linha do Vasco não foi boa, o Vasco foi amassado, tomou 3-0. Até teve um cabeceio na trave do Verratti, né? Mas não entrou e, consequentemente, a linha do gol do Vasco não veio, né? Mas tava pagando bem, eu iria nela com toda certeza de novo. Enfim. E hoje eu montei muitas apostas, cara, porque domingo tem muitos jogos, deu mais de 60 apostas, com toda certeza. Então depois da gente analisar esses dois jogos, eu mostro isso daí também, beleza? Então começando aqui por esse Galo e São Paulo, as odds estão assim, ó, a vitória do Galo 1,95, o empate 3,10 e a vitória do São Paulo 4,50. O que dá para destacar aqui? É um Galo que é melhor que o São Paulo, é um Galo que apresenta um futebol melhor. Só que se a gente olha essa última semana, o Galo perdeu para o Grêmio em um jogo que o Galo jogou melhor, produziu mais, mas perdeu muitos gols. No meio de semana, viajou lá para o Peru e ficou no 0-0 contra o Cienciano. Então é um Galo que nos últimos dois jogos perdeu um e empatou outro, mas tem os fatores de contra o Grêmio jogou melhor e perdeu muitos gols, contra o Cienciano pesou muito a altitude. Já o São Paulo, na estreia do Brasileiro, empatou em casa com o Sport, um tropeço que não poderia acontecer, um jogo que o Cagliari perdeu um pênalti. E no meio de semana, surpreendentemente, venceu do Tajeres lá na Argentina, esse que era um dos jogos mais difíceis do seu grupo. E mesmo assim conseguiu vencer fora de casa. Então é um São Paulo que não tem um futebol brilhante, mas que vem de um resultado bom. E é um Galo que tem um futebol melhor que o do São Paulo, mas que vem de dois tropeços. Tá bom? Então, assim, o Galo é favorito porque o Galo é melhor e é um time que apresenta um futebol melhor. Mas é um São Paulo que sabe lidar bem com jogos grandes. Tá bom? Não tem um futebol brilhante, mas sempre tá vivo nos jogos. Se você parar pra perceber, vai ficar nítido isso daí. É muito difícil a gente ver o São Paulo ser atropelado, ser goleado. Não tem um futebol bonito, vistoso, mas sempre tá vivo nas partidas. Vamos olhar aqui primeiro as linhas de finalização. O Galo a gente pode olhar para primeiro tempo porque é o mandante e favorito de acordo com a casa de aposta. Primeira linha que paga 1,50 é o Alan Franco, não vale a pena para primeiro tempo, é um meio-campista defensivo. O Menino também é meio-campista, se fosse para jogo tudo valeria a pena. O Arana é lateral, então também não. E aí olhando para jogo tudo, Natanael, Júnior Alonso e Lianco. Júnior Alonso e Lianco são zagueiros. O Natanael é um lateral ofensivo, chega na linha de fundo, mas que eu não consigo confiar em uma linha de finalização dele, não. Tá? Não tem muita moral ainda no Galo, não. Beleza? E olhando para o lado do São Paulo, a gente não olha para o primeiro tempo, porque é zebra. A primeira que pagou em 50 é o Alisson. É uma linha boa, porque o Alisson é um meio-campista de chegada à frente, não à toa o Alisson era até atacante antes de virar meio-campista, tá bom? E dele pra baixo não vale a pena, né? Porque o Alan Franco é zagueiro, o Arboleda é zagueiro. Do Marcos Antônio, pela odd, vale a pena. É um meio-campista que paga odd 2,20. Só que assim, pra bingo, vale a pena essa linha do Marcos Antônio. Pra linha individual, eu acho que não. O Sabino é zagueiro, o Igor Vinícius é um lateral ofensivo e linha do Wendel paga odd 4, né? Mas é um Wendel ainda que não é nem titular absoluto por ter o Enzo Dias. Mas pagar odd 4 pro Wendel realmente é impressionante. Pra bingo, essa linha do Marcos Antônio e a linha do Wendel estão boas. E a linha do Alisson também.
não tá ruim não. Eu não vou usar como linha simples porque o Galo deve ter mais a bola, até por ter um futebol melhor e jogar em casa. Mas essa linha do Alisson tá boa, a linha do Marcos Antônio tá boa e pela odd a linha do Wendel também tá boa. Provavelmente eu vou montar um bingo e aí eu vou utilizar linha do Alisson, Marcos Antônio e Wendel. Não sei se essas, mas talvez voltada para primeiro tempo, tá bom? Mas para linha simples a melhor aqui é a do Alisson, beleza? Eu não vou usar porque eu acho que o Galo vai ser protagonista, mas é uma linha boa. E olhando para gols, um gol do Galo paga 1,33, pouco, e um do São Paulo 1,80, é uma linha boa, só que não dá para confiar nesse time do São Paulo, tá bom? Não nesse momento. Linha de cartão, do Galo paga 1,14 e do São Paulo 1,16, não paga bem. O Thiago do São Paulo no primeiro tempo, que é a zebra, o que vai pagar mais, paga 1,30, também não chega a ser uma linha boa, tá bom? Então desse jogo eu não vou usar nada, mas a melhor desse jogo, né, é um chute do Alisson. Se fosse um São Paulo mais protagonista, que conseguisse ter mais a bola, ter um futebol melhor, eu talvez iria nessa linha do Alisson. Mas não é o caso, então eu não vou utilizar. Mas calma, a gente vai olhar agora Manchester City e United. United e City, aliás, porque o United é mandante. E com certeza eu vou montar um bingo envolvendo esses dois jogos. E essas linhas desses três jogadores eu vou usar, tá bom? Do Alisson, do Marcos Antônio e do Wendel. Tá? Mas primeiro vamos olhar aqui a linha do United contra o City. Jogaço clássico em inglês. Jogo que vai ser meio dia e meia. Tá bom? Ah, olhando primeiro aqui as odds de resultado. Tá pagando o seguinte: pro United vencer, odd 3,30, um empate 3,60, vitória do City 2,10. É o seguinte, as duas equipes fazem temporadas ruins, tá bom? É a pior temporada do Guardiola, talvez na carreira dele, e desde que chegou no City, com certeza é a pior. Já o United também não faz grande temporada, é um time que não consegue apresentar um futebol bom, é um time muito irregular também. É um jogo de duas equipes que não tão longe de viverem um bom momento, né? Acaba que o City é um time melhor e mais melhor e melhor treinado no geral. Tem jogadores melhores também, até por isso o City está como favorito. Mas eu não consigo confiar em nenhuma das duas equipes, tá bom? Ainda mais o jogo sendo em Old Trafford, é totalmente em aberto esse resultado, tá bom? Olhando para a linha de finalização, primeiro para o United, e aí a gente não olha para primeiro tempo, né, de linha de finalização, porque o United é zebra. Não sou eu que tá dizendo, é a casa de aposta. Primeira linha que paga pelo menos 1,50 é o Dorgo. O Dorgo vem fazendo essa ala esquerda. Por sinal, acho que o United pagou muito caro nele. Ele jogava no Lecce. O Lecce é horrível, cara. Uma das piores equipes do futebol italiano. Só tem ali o Kristovic de bom. E só. Tem o Rebic, o croata Rebic, só que ele é reserva em vários jogos também. Mas enfim, o United trouxe ele. É um jogador acostumado a perder, né? O fato é esse. Quem vem do Lecce, porra, cada 5 jogos vence um. Então acho que assim, pode até ser uma promessa, mas veio de um time muito fraco, tá bom? O Dalot também faz ala esquerda e ala direita, mas não utilizaria dele não. O Collier é meio campista, mas não tem tanto protagonismo nesse time. O Casimiro, cara, o Casimiro sempre chega bem à frente. Pra bingo, essa linha tá boa. Do Casimiro, de 1,83. Ainda mais filtrando para primeiro tempo, vai pagar melhor ainda. E é uma carência do United esses volantes de contenção. Então essa linha do Casemiro tá boa. Dois chutes dele pagou de 5. A gente vai usar com certeza pra bingo. Mas pra linha simples eu acho que não. O Yoro, o Maguire, o Delite são zagueiros. O Ugarte é um meio-campista de criação, mas que entra muito no meio dos zagueiros, não chega tanto à frente. Não acho que seja uma linha boa de finalização pelas características dele. Mas Raul joga até de zagueiro, nessa linha de 3 muitas vezes. E o Lindelof tem pouca minutagem no United. Então, a melhor aqui é a linha do Casemiro. Beleza? Ainda mais por ter 3 zagueiros, ele tem essa liberdade para chegar à frente. E olhando lá do City, primeiro para primeiro tempo, primeiro que paga 50 é o Grealish. O Grealish é um ponta, sim, mas ele não tem tanto essa palavra que eu vou falar não existe, mas incisividade. Não é tão incisivo. Tipo o Yeremi Doku, o Savinho, se fosse a linha deles pagando 1,50, talvez valeria a pena. O Grealish não. Ele pode até finalizar, mas pelo estilo de jogo dele não vale tanto a pena.
Gundogan também não. Bernardo Silva também não. O O'Reilly não tem tanta minutagem. O Guardiola de linha de defesa. Matheus Nunes joga muitas vezes como ala. E aí, olhando para jogo todo, a primeira que pagou em 50 é a do Nico Gonzalez. Ah, o Matheus Nunes também. O Matheus Nunes não finaliza tanto. O Nico Gonzalez e o Kovacic, dois caras de meio de campo. Mas acho que a linha do Kovacic até é interessante. Tá bom? A linha do Kovacic até que é interessante. Rubem Dias, Vitor Reis, Kuzanov são zagueiros. O do Rico Lewis é uma linha que sempre é muito desvalorizada. Não no sentido da odd. A odd é boa. Só que o Rico Lewis joga às vezes de ala, muitas vezes na construção como um meio campista. E pagar tudo isso, 2,37 é muito. Bom, para bingo, vale a pena também. Eu já vou adiantar, eu vou usar aquelas linhas lá do São Paulo, vou usar o Casimiro, vou usar o Rico Lewis, vou usar o Kovacic também. Tá bom? Não sei, eu ainda vou analisar aqui com vocês como que vai ser a montagem em relação ao primeiro tempo, um chute, dois chutes, tá bom? Mas são linhas boas essas daí. Linha de gol, do United paga 1,28, do City paga 1,16, nada muito bom. Pra gol no primeiro tempo, 1,30, também não. Linha de cartão, paga muito pouco também, eu já tinha olhado antes, é clássico. Aqui eu pago 1,20, 1,28 pro City também, nada demais. Linha de desarme, olhando primeiro pro City aqui, ó. Kuzanov é zagueiro, então não. Eu gosto de pegar a linha de desarme pra meio campista, que é um cara que tá sempre ali no combate. Outra linha de 1,50 aqui tem. O Foden. Foden é um cara muito ofensivo também, não. E é isso, de 1,50 é isso. Então do lado do City nada muito interessante. Do lado do United, o Zirkzee é um cara de ataque, então não. O Haaland também nem se fala, mais atacante ainda. Cara, tem alguns jogos, por exemplo, esse United e City e Fulham e Liverpool, que abriu essas linhas de cabeçada a gol e chute a gol de fora da área. São linhas que pagam muito bem. Eu montei um bingo envolvendo elas. Eu vou mostrar daqui a pouquinho quando a gente terminar de analisar esse jogo. Beleza? Ó, olhando para primeiro tempo, 1,22 para um chute a gol do United, 1,071 pro City. Então não. É, no geral é isso daí. Acho que a melhor linha aqui para esse jogo seria um chute do Casemiro. Tá bom? Um chute do Casemiro, pra mim, é a melhor linha desse jogo. Em quesito odd e chance de acontecer. Tá bom? Mas eu não vou usar como individual, não. Então vamos montar o nosso bingo envolvendo esses dois jogos. Deixa eu pensar, eu vou com dois chutes do Casemiro. Tá? Dá pra ir porque ele vai ter uma minutagem alta. Olhando pro lado do City. Eu tinha falado do Kovacic e... Falei do Kovacic e do Rico Lewis, né? Mas eu acho que o Rico Lewis vai ser reserva. Ou será que não? Não sei. Ahn, Já sei. Eu vou aqui com dois chutes do Casimiro e uma finalização no primeiro tempo pro Rico Lewis. Se ele jogar. Coisa que eu não acho que vai acontecer, mas vai dar uma odd boa. Dois chutes Casimiro. Só isso daí é uma odd 5. A linha do Rico Lewis deve beirar ali 3,50. Tá bom. Deixa eu colocar aqui. Que o Rico Lewis, se ele jogar, ele não vai jogar o jogo todo. Kovacic tem essa possibilidade. Então, ó, um chute no primeiro tempo do Rico Lewis, essa odd iria para 17, tá bom? Até o momento é isso. Eu tinha encontrado outra linha boa, não, era só isso daí mesmo, né? E aí, olhando de novo pro jogo de São Paulo agora, eram aquelas linhas que eu tinha falado. Alisson, linha do Alisson, a linha do Marcos Antônio e a linha do Wendel. Eu vou usar um chute normal do Wendel no jogo. Vou usar o Alisson, cara, a linha do Alisson tá boa pra jogo todo, só que pra bingo eu não consigo pegar dois chutes e também não consigo pegar primeiro tempo do Alisson. Do Marcos Antônio, a linha de um chute normal dele, dá dois chutes eu acho que é demais por ser visitante. Vou usar uma do Marcos Antônio e uma do Wendel e vai ser isso. Então aqui ó, uma do Wendel e uma do Marcos Antônio, dá mod 9, 8,50. E aí juntando deu mod 144,5. Então vai ser dois chutes do Casimiro e um chute no primeiro tempo pro Rico Lewis. E um chute do Wendel e um chute do Marcos Antônio. O Wendel cobra escanteio. Dependendo. Eu acho que ele não vai cobrar a falta, né? Mas é porque, porra, é um cara que tem bola parada e paga odd 4. Entende? Então, assim.
é uma odd muito alta. Pode até não finalizar, mas pela odd não tem como não ir. E a do Marcos Antônio, talvez ele não jogue também. É a mesma coisa do Rico Lewis. Mas é uma odd que tá pagando bem pra um meio-campista. Dois chutes dele, o Galo teria que estar vencendo com um jogador a menos, por exemplo. Pro São Paulo esmagar, e aí sim, dois chutes dele eu achar mais plausível. Tá bom? Mas dois chutes do Marcos Antônio não é impossível, não. Beleza? Pela odd é boa, inclusive. Cara, eu vou com dois chutes do Marcos Antônio. Será? Não, São Paulo é visitante, né, cara? É, vai ser isso daqui mesmo. Dois chutes Casimiro e um chute no primeiro tempo Rico Lewis. Um chute do Wendel e um chute do Marcos Antônio. Juntou isso daí, deu uma odd de 144,5. Difícil? Sim. Quase impossível. Mas é com ela que a gente vai. Beleza? E tem esse negócio de substituição agora. Então, por exemplo, se o Marcos Antônio começar e ele sair, o cara que entrar no lugar dele se finalizar, a odd bate. O Wendel, se o Wendel sair, deve entrar o Enzo Dias. Se o Enzo Dias finalizar, bateu também. O Casimiro, mesma coisa. Só diante do primeiro tempo que não. Beleza? E é isso, tá? Deixa eu mostrar agora as linhas das resolvidas de ontem e as de hoje. Cara, pra hoje, que nem eu falei, eu montei muitas e muitas e muitas e muitas apostas. Beleza? Já deixa eu mudar aqui a tela. Aí. Ó, as resolvidas de ontem, vamos passar. Ih, caraca. É porque já tem jogo valendo, né? Já, uma das linhas de hoje já bateu. Do gol do Erzabal. Deixa eu ver de ontem, o que dá pra eu destacar? Ah, do futebol, cara. Aqui, ó. Cara, no detalhe. No detalhe. Aqui, ó. O Belegard bateu. De mais de um gol asiático no primeiro tempo, praticamente tudo deu reembolso. Bizarro. Gol do Godoy veio, aí reembolso, reembolso. Ali, gol primeiro tempo veio, do Altifac veio. Das 12, eu só errei uma, que era o gol do América de Cali. O América de Cali, que na minha visão é melhor que o Once Caldas, foi atropelado, tomou 3-0. Se o América fizesse o gol, essa linha tinha batido. Lógico, não ia vir a odd inteira, que era gigante, porque quase tudo deu reembolso, né? Aí na variação, e lembrando, eu tô pegando todas como individuais também, né? Então aqui ó, a variação, que nem eu falei, ó. Entra o cara no lugar dele e bate da mesma forma. Foi o Belegard e entrou o Sarabia no lugar dele. O Belegard eu sei que deu um chute, o segundo deve ter sido o Sarabia, pra ter batido. E aí, por exemplo, eu pego como individual todas elas. Então, aqui bateu, por exemplo. Beleza? Que mais? De marcador de gol. Cara, eu falei do Igor Jesus, né? Eu falei que a linha de gol de cabeça dele era boa e bateu, ele fez gol de cabeça. Só que eu não tinha ninguém pra colocar como dupla dele. Eu até falei do gol de cabeça do Piatek, só que não tinha essa linha, né, no Campeonato Turco. E aí foi só gols normais, então o do Piatek veio. O Guirassy fez gol, só que ele veio do banco, aí não valeu. O Igor fez, ficou pelo Ekitike que não fez gol. O Frankfurt perdeu por 2-0. Beleza. Aí eu já tinha feito esse bingo, né? De cabeceio e chute a gol. Enfim, era uma odd alta. Geralmente vai dar head, né? Mas pela odd vale a pena. Aí a de ontem do vídeo, que nem eu falei, ó. O Vasco não fez gol, foi amassado, 3-0, fora os gols anulados do Corinthians. O Vasco até meteu uma bola no travessão com o Verratti, né? Mas não entrou. E aí a variação. O Nathan, zagueiro, fez gol de cabeça e é assim que o Johnny poderia ter finalizado, né? Mas não aconteceu. O Vasco, logicamente, não fez no primeiro tempo e o Paulinho não começou o jogo. Tá bom? Então não veio. Aí de NBA, a linha simples veio, né? Do turnover do Niang e a bola de 3 do Adebayo. Que mais? Aí as linhas de pontos também, né? Do Niang e do Brook Lopes ficou pelo Jalen Wells. Que mais? De mais importante é esse daí. Aí de hoje já teve o gol do Erzabal. Deixa eu mostrar aqui as de hoje agora. Que era mal de 3,10, já bateu, tá bom? Vamos lá. Aqui, pegar de futebol. Que nem eu falei, eu montei praticamente 60 apostas. Contando as linhas simples, lógico. Tá bom? Essa daqui é a primeira. Eu utilizei 18 linhas, tá bom? Pro futebol hoje. Então, ó, um chute do Matheus Henrique contra o Inter, um gol do Fortaleza contra o Mirassol, um gol do Sport contra o Palmeiras, um chute no primeiro tempo pro Rolaser contra o Bahia, mais um gol asiático no primeiro tempo em Brentford Chelsea, um chute no primeiro tempo Juliano Simeone, um chute a gol no primeiro tempo Valladolid e um desarme do Grealish. Não é o Grealish do City, é o Grealish austríaco, ex-Schalke, que joga no Valladolid. Gol asiático primeiro tempo no jogo do Villarreal, aí um gol da Lazio, um chute Palestra, um chute de Bashiro, um chute do Koné, um chute do Benasser, um gol do Independiente.
Mais um gol asiático no primeiro tempo para o Inter Miami e Toronto. O Go Ahead Eagles e o Trash. O Ajax e o NAC. O The Strongest e o Nacional Potosí. Um gol do Fortaleza da Colômbia contra o Milionários. E mais um gol asiático no primeiro tempo para o Al-Wehda e o Al-Shabaab. Todas essas linhas eu peguei como individual também. E juntando tudo deu uma odd acima de 10 mil. Difícil? Sim, mas todas as linhas bem analisadas. Para montar todas as apostas de hoje eu gastei quase 2 horas. Faz parte, né? Quem quer acertar tem que analisar. Não tem muito o que fazer. Deixa eu ver aqui a variação. Que a variação deu para pegar várias também. Então aqui ó, 2 chutes do Matheus Henrique, 2 gols do Fortaleza, 2 gols do Sport, 2 desarmes Grealish, 2 gols Lazio, 2 chutes Palestra, 2 chutes Dele Bashiro. Isso daí é mod de 36, né? Provavelmente o Palestra vai ser reserva. Mas ele é um ala que joga um time que tem 3 zagueiros, é um time que vai jogar em casa e o Palestra corta pro meio, finaliza. O Dele Bashiro é um meio atacante. A Atalanta não vive grande fase, o Godalás está pagando bem, enfim. Koné, Benasser, Independente e Fortaleza. Deu uma odd acima de 600 mil. Difícil pra caramba, lógico. Mas vai que, né? O que mais aqui? Agora é marcadores de gols, né? E aí eu peguei individual eles também. Então o Hulk contra o São Paulo, né? Bate falta, bate pênalti. É, é a grande referência desse time, agora que o Daverson e o Paulinho foram embora, né? Então o Hulk é o principal nome do time. O Cano, na estreia do Renato, né? O Neymar contra o Bahia, se ele jogar. O Oyarzabal já bateu, odd 3.1, vive uma fase espetacular. Adrian Martinez, centroavante do Racing. Escolhi o Soares, paga mais do que o Messi. E eu tô com o critério de pagar pelo menos odd 2 para selecionar o cara para fazer gol. E o Brobbey, grande atacante, grande referência ofensiva do Ajax, também pagando odd 2 contra o NAC. Deu uma odd 600 mais ou menos. Quem quiser tá pagando, é porque nesse momento tá pagando 24 centavos de cash out, né? 24 centavos de lucro, né? Dá pra encerrar com 74. Lógico que eu não vou fazer isso. Se eu analisei, eu vou até o final. Eu não tenho esse de cash out não, tá bom? Nem que venha um head, mas vai ser um head bem analisado, tá bom? E aí o bingo de chute ao gol e cabeceio ao gol, que nem eu falei, eu nem pego individual porque são coisas muito difíceis. Então, ó, um chute a gol de fora da área do Smith Rowe contra o Liverpool e um de cabeça do Gakpo. O Smith Rowe eu acho que a mod é 8, mais ou menos, e o Gakpo a mod 5, é por aí. Tá bom? O Smith Rowe, meio campista de chegada, o Gakpo, dos atacantes do Liverpool junto com o Darwin, são os únicos caras que tem esse repertório ofensivo de bola aérea. Eu vou muito pela odd também, né? E do United, um chute a gol de fora da área do Garnacho, tem isso do ponto esquerdo e cortar pro meio, e um cabeceio do Hojlund, é o centroavante do United, tá pagando, acho que é o de 10 pro Hojlund, centroavante, entendeu? Assim, não tem como eu não ir pela odd, né? Juntou isso daí, oxe, tá errado isso, cara. 50 centavos virar 31, completamente errado. Porque eu juntei as duas, nada a ver. Isso daí era pra pagar mais de. Acho que era mod 2 mil isso daqui, cara. Quando acabar o vídeo eu vou dar cash out e vou refazer, tá bom? Porque, porra, eu tô sendo roubado aqui. Só essa odd ali do United e City já viraria esse 30 e 50. Eu acho que eles não multiplicaram o código do Fulham e Liverpool. Encerrando o vídeo, eu vou dar cash out e refazer, né? Porque bugou o negócio aí. Tá bom? E aí na NBA agora? Deixa eu colocar aqui, da NBA. Aqui, ó, das linhas simples. Ó, uma assistência primeiro quarto de Jalen Williams. Uma assistência primeiro quarto de Keon Johnson. Uma assistência do jogo pro Biombo. Assistência primeiro quarto Zach LaVine. Turnover Ryan Dunn. Assistência Naismith. Bola de 3 Christian Brown. Assistência Podzinski primeiro quarto. A mod de 36, mais ou menos. Aí a variação, cara. Teve só um. Aí as linhas simples, né? A variação foi só do Christian Brown. Que o restante era tudo de primeiro quarto. Ou turnover. Ou assistência única, né? E aí a variação ia ficar muito esticada. Linhas de pontos, agora eu tô no critério de odd 1.5. Desci de odd 2 para 1.5. Tá bom? Então 10 pontos Zero Williams contra o Toronto, 15 do Jordan Poole contra o Boston, 15 do Miles Turner contra o Denver. O Zero Williams joga num time completamente desfalcado que é o Brooklyn. O Jordan Poole é a grande referência, o principal jogador desse time do Wizards. E o Pascal Siakam não vai jogar. Então o Miles Turner vira um dos principais pontuadores do Indiana. Tá bom? Aí a variação, né? 15 pontos do Aaron Williams, 20 do Jordan Poole, 20 do Miles Turner. É uma de 25 mais ou menos. E aí é o bingo que a gente montou agora. Tá bom?
pro vídeo, né? 2 chutes Casemiro, um no primeiro tempo Rico Lewis, um do Wendel, um do Marcos Antônio. Beleza? Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, deu pra trazer todas as linhas de hoje, então, analisando esses 2 grandes jogos, né? Galo e São Paulo. Eu fiquei em dúvida entre Galo e São Paulo e Inter e Cruzeiro. São 2 grandes jogos. Fui em Galo e São Paulo, porque é um jogo que vai acontecer primeiro também. Eu torço pro Grêmio, aí eu não queria trazer um jogo do Inter também, tem esses fatores. E o United e City é clássico, né? Então, jogão. Gostei do nosso bingo, totalmente plausível. Eu acho que ainda poderia escalar mais essa linha do Marcos Antônio. Tá pagando muito pra 2 chutes dele. É difícil, que nem eu falei, mas se o Galo estiver vencendo e tiver, por exemplo, com um jogador a menos, essa linha do Marcos Antônio ganha muito valor. Agora, se o São Paulo estiver jogando bem, vencendo ou empatando, o Galo vai ser protagonista. E aí é difícil um volante fora de casa ter essa chegada à frente, né? Mais um volante que não é titular absoluto. E o Casimiro, eu acho que vai jogar. O Wendel, tenho minhas dúvidas, pode ser que vá o Enzo Dias. O Rico Lewis, eu acho que vai ser reserva. E o Marcos Antônio, eu acho que vai ser reserva. De qualquer forma, se eles forem reserva, as linhas deles só vão anular. Mas de São Paulo e Atlético, a melhor linha simples, é um chute do Alisson, pagando 53. Mas eu não usei justamente porque eu não sei até que ponto o São Paulo vai ser protagonista. Em United City, a melhor é um chute do Casimiro. Só que é um volante. Aí eu fico meio receoso de usar também. Mas dentre esses 2 jogos, a melhor linha, na minha visão, é a linha de um chute do Casimiro. Tá bom? Paga ali 1,83, tá pagando bem, inclusive. É um time que tem carência nesses volantes. Se o Ugarte jogar, o Casimiro vai ter mais liberdade para chegar à frente. Fora que é um time que tem 3 zagueiros. De fato, a linha do Casimiro é muito boa. Eu poderia ter usado ela, inclusive, como linha simples, um chute do Casimiro. Mas não fui, né? Então foi só esse bingo aí. Beleza? Mas dentre esses 2 jogos, a melhor linha é essa. Um chute do Casimiro. Na minha visão, pelo menos. Beleza? Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!